Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, servidores da casa, a imprensa, ao público que nos prestigia aqui no plenário. Gostaria de também, senhor presidente, utilizar o espaço em nome dos membros do Partido Patriota para parabenizar a todos os professores e profissionais da educação pelo seu dia. Com certeza uma profissão que deveria de ser a mais valorizada e mais reconhecida hoje em todo o mundo, em todo o Brasil, né, pelos seus feitos e, inclusive, pela formação de todo cidadão, que com certeza sem eles hoje ninguém estaria aqui, ninguém estaria no mercado de trabalho, ninguém teria adquirido todo o conhecimento que tem. Então fica aqui os parabéns, né, a todos os professores e profissionais da educação, em nome de todos os membros do Partido Patriota. Obrigado, senhor presidente. Presidente, em nome do Partido Cidadania, em qual faço parte, sou filiado já há 18 anos, gostaria também de deixar um abraço a cada profissional da educação que nós temos aqui no nosso município, assim como temos em todo o Brasil. Né, uma profissão, como o Marcos falou agora, ela é até reconhecida, ela é uma das profissões mais reconhecidas, mas menos valorizada, né, infelizmente. E nós aqui, como vereador, podemos usar a tribuna, mas infelizmente não podemos fazer projeto de lei que possa aumentar os salários do professor, né? Nós podemos vir aqui, reivindicar, correr atrás, enfim, lutar pela classe, mas infelizmente nós não temos o poder da caneta de realmente valorizar e aumentar os salários que realmente é merecido. Onde passa as crianças, né, os adolescentes, os adultos e praticamente as profissões passam todas por mãos, né, e mente dos nossos professores. Infelizmente, o piso nacional da educação ele é muito aquém do que seria necessário para que os profissionais pudessem realmente valorizar mais a sua profissão. Mas, enfim, presidente, aproveitando, já que hoje é o dia do professor, parabenizar o professor Jean, conhecido como professor Pirola, o professor José, né, que é conhecido como professor Zancanaro, e o professor Edson, que é conhecido como o professor Queca, né, que são... Gerson, desculpa, que são vereadores e professores, né, que têm essa profissão tão bela e digna aqui na nossa cidade. Então era isso, presidente, realmente deixar um abraço, né, no coração de cada professor e que realmente continue aí lutando e tentando levar o nosso país para um lado ainda mais positivo, que é a questão da educação. Muito obrigado. Em nome do Partido Progressista, senhor presidente, não poderia deixar passar em branco essa data especial de 15 de outubro, justamente porque a educação está muito ligada ao Partido Progressista, não só em nossa cidade, como no nosso estado também, e também no país, né? Nós já tivemos ministro de Educação do Partido Progressista, o nosso senador do Partido Progressista, Esperidião Amin, é professor universitário, a nossa deputada federal, Ângela Amin, é professora universitária, a Secretaria de Educação aqui do nosso município, por várias vezes, foram comandadas por secretários do Partido Progressista. Nas últimas gestões, a professora Gleuza, que também fez um trabalho excelente à frente da educação, sem contar com Vossa Excelência, presidente, que já fez parte dos quadros do Partido Progressista há um remoto tempo, e que também, como professor, né, também sempre fez parte do quadro da educação. E, claro, em meu nome, em nome do Partido Progressista, dar os parabéns para todos os professores e professoras do nosso município, da nossa região. Quero parabenizar em especial a minha esposa, que também estudou e se dedicou a ser professora, e tenho certeza que em nome dela estarei aí levando o meu abraço a todos os professores da rede pública municipal, que tenho certeza, senhor presidente, que gostam de serem ou de se sentirem abraçados cada vez que nós passamos nessa tribuna e encaminhamos, né, os nossos agradecimentos a tudo que eles fazem por nós. E queria fechar aqui a minha fala em nome do Partido Progressista também, a Fundação Milton Campos, que é ligada diretamente com o Partido Progressista, que também faz um trabalho muito importante na área da educação, mas gostaria de deixar uma frase
que eu captei aqui nas redes sociais, que diz o seguinte, que é realmente o que estabelece nessa data. Quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. Então seria isso, senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, eu também, através do Partido dos Trabalhadores, a gente vem, sem dúvida nenhuma, parabenizar, e eu sempre falo que o professor ele vai muito além, né, de ser um funcionário público ou que seja numa instituição privada. Ele sempre sobressai, né? Sempre tem aquele coração valente que sempre está fazendo algo a mais, né? A gente sabe, o vereador André aqui tem toda a razão quando coloca, a gente sabe que, né, a gente sempre vê, até mesmo em todas as discussões, que o professor às vezes não é valorizado como deveria, né, vereador André? Mas mesmo assim, né, nunca deixa de sempre ser criativo, né, e poder cada vez mais, né, Vossa Excelência tem razão. E então fica carinhosamente aqui um abraço, né, a todos os professores e professoras, que a gente temos aqui também alguns vereadores aqui, né, nossos amigos aqui que também são professores, e às vezes o professor ele passa às vezes mais tempo, né, com nossos filhos do que a gente mesmo, né? Porque a gente sabe que essa questão de escolar, né? A gente sai às vezes da escola num período, depois fica fazendo às vezes algum curso, alguma outra, sempre passa muito tempo, né, com os professores. Então a gente sempre diz que a educação, né, a principal educação tem que vir de casa, mas também a gente sabe o papel que é às vezes muito importante, né, para a criação, para o desenvolvimento daquele ser humano, que é, né, o papel fundamental dos professores. Então fica aqui só também um abraço, né, do Partido dos Trabalhadores para todos os professores da rede municipal e a todos os professores que não têm a divisa, né, seja de qualquer país, seja de qualquer estado, mas que todos, eu acho, têm que se sentir abraçados por ter essa profissão. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Na mesma linha dos vereadores que me antecederam, os líderes partidários, na condição de líder do PSD, e aqui representando a nossa bancada também, juntamente com o vereador Alessandro Simas, viemos aqui também deixar os nossos cumprimentos a todo professor e professora do nosso município, do nosso estado, do nosso país, por um dia tão especial quanto este que nós estamos passando. Nós aqui já ouvimos, e esse é um fato, é uma realidade, que o professor, além de ser muito reconhecido a sua profissão, como disse o vereador André, mas na verdade é desvalorizado ao extremo. Não, em momento algum, nós vimos aqui no nosso país a valorização por parte do poder público e algum segmento, então, da sociedade também, né, valorizar o professor e a professora como eles realmente merecem. Mas nós também já ouvimos aqui, e também é uma realidade, que sem passar pelos bancos escolares, né, desde criança, sem termos aí os nossos mestres para nos ensinar, nós também, né, não estaríamos aqui, e o nosso país, logicamente, não seria o que é hoje. Mas mesmo assim, senhor presidente, quero aqui parabenizar pelo Dia do Professor e também, especialmente, pelo trabalho deles que fazem por amor à profissão. Porque financeiramente, tenho certeza, né, que não compensa ser professor. Mas como essas pessoas a gente tem acompanhado, e eu sei porque a minha esposa também foi professora, aposentada numa sala de aula, sempre prestaram o serviço com muito amor, que gostam, amam fazer o que fazem, ou seja, lecionar, né, e educar as crianças aqui no nosso município. Por isso, deixo aqui, em nome do meu partido e da nossa bancada, os nossos mais sinceros cumprimentos a todos. Só, da mesma forma, gostaria aqui, em nome do governo municipal, parabenizar a todos os professores do nosso município, né, sejam da rede pública municipal, estadual, professores universitários, e a todos os professores
né, que já lecionaram. Cito aqui, né, queria parabenizar em nome eu sempre falo em nome da minha mãe, que trabalhou aí, o vereador Zancanaro sabe muito bem, durante anos e anos, e ainda dependeu de favores para se aposentar, depois de viver uma vida toda lecionando, passando tantas pessoas pelas suas mãos. Parabenizar os professores aqui, vereadores, e também, em nome do governo municipal, eu gostaria de parabenizar a toda a comunidade brusquense pelo brilhante desfile de abertura da FENARRECO, pela presença de público no primeiro dia de FENARRECO, né, demonstrou realmente que a população vive e ama a FENARRECO. A FENARRECO é uma festa da comunidade brusquense. Então, obrigado, senhor presidente. Eu também gostaria hoje de subir aqui nessa tribuna para parabenizar todos os professores, né, pelo excelente trabalho que eles fazem, falar sobre a profissão do professor, para homenageá-los, mas infelizmente nós professores não temos muito o que comemorar, né? Por isso até hoje eu estou assim com uma fitinha de luto aqui, né? Porque eu vou ler um texto aqui que fala um pouco do professor. A contínua desvalorização da profissão docente, que se manifesta não apenas na remuneração humilhante que percebe um professor, se considerarmos que nenhuma outra profissão tem sobre si a responsabilidade de educar, como compete ao professor, que além de ensinar, deve se dedicar à nobre missão de formar cidadãos. Outras carreiras com nível de estudo equivalente são muito, muito mais valorizadas. Se uma família com 3 filhos pequenos já sente o alvoroço que se forma no lar, que outra profissão se dedica à formação de grupos heterogêneos de 30, 40, 50 crianças para educar? Um professor deve enfrentar deprimentes condições de trabalho, sala de aulas em que se amontoam diversos alunos, superlotação que impede a realização de um trabalho com qualidade, o que torna o exercício docente improdutivo e denuncia uma situação incontestável. Vivemos uma inversão de valores na sociedade. Diante de tal inversão, nos perguntamos que tipo de sociedade o país quer construir. Um país que despende exorbitantes valores para a construção de estádios de futebol, para o que os recursos financeiros são fartos, ignorando-se critérios de contestação de gastos, quando se trata de uma pequena reforma em estabelecimento de ensino, cujas dependências permanecem por décadas sem assistência e sem recursos para reformas, em um colégio público em ruínas, a palavra de ordem é que é necessário respeitar a lei da responsabilidade fiscal. Nunca existe dinheiro para se investir em educação. Por essa resposta que o administrador público cansa de usar quando se trata de interesse de uma escola, pode-se avaliar o conceito que a educação pública desperta nos homens públicos em épocas distantes do período eleitoral. Quando é período eleitoral, né, são várias promessas, né, para a educação, melhores salários, melhores estruturas, mas quando passa as eleições, se esquecem de tudo. A desvalorização da profissão docente não afeta apenas o professor como profissional em sua individualidade, afeta todo o futuro de uma nação, na medida em que se a carreira docente não é atraente, não atrai os melhores talentos que disputariam uma vaga em concurso público que acene com salários mais convidativos e o ensino cada vez menos valorizado, cada vez mais estigmatizado. Já não estimula os jovens a abraçarem essa carreira que, assim, decai porque não logra despertar a vocação para a missão de educar. A educação de qualidade não é favor, não é benesse que o Estado concede ao povo. É um direito legítimo a todo cidadão. É obrigação do Estado, do município,
é a devolução do pagamento de tantos impostos que todos pagam. O cidadão tem direito a professores bem remunerados e é dever do Estado exigir que os professores sejam dedicados o suficiente para poderem ofertar um ensino de qualidade. Mas indispensável também são os investimentos para a construção de mais estabelecimentos, eliminar a superlotação que cada vez mais se avoluma. É necessário repensar valores e é necessário valorizar os pais. Em primeiro lugar, uma sociedade cujos filhos não honram seus pais é uma sociedade destinada ao caos, porque sem a instituição familiar, as referências de valor se perdem. É urgente também a revalorização da carreira docente, porque, do contrário, estaremos caminhando rumo a um país que priva seus cidadãos do direito a uma educação digna. Um estudante se dispõe de conhecimentos sólidos, em troca, transforma-se em um profissional responsável e competente para exercer uma profissão com uma bagagem de conhecimento tal que pode retribuir à sociedade com um trabalho que os enobrece e os dignifica. São cidadãos que contribuem para o engrandecimento da comunidade em que se inserem. Privando-se os cidadãos do direito de uma educação plena, condena-se o país a formar filhos incompetentes, retroage-se à mais vergonhosa barbárie. Parabéns a todos os professores e que um dia essa tão digna e importante profissão possa ter a valorização que merece. Nós temos um videozinho que eu acho que ainda vai dar tempo de passar ali. Por favor, Sr. Cláudio. Esse país produziu seu milagre. Pobre até a metade do século XX, a Finlândia só abriu a sua primeira estrada na década de 60. Nos anos 70, os finlandeses resolveram abrir escolas e fizeram uma revolução na educação, que transformou a história do país. O milagre começou com uma decisão histórica do parlamento finlandês. Todas as crianças passaram a ter oportunidades iguais de estudar em escolas públicas de qualidade. Nas escolas finlandesas, o filho do empresário e o filho do lixeiro estudam lado a lado. A diretora da escola fala que a base do milagre finlandês foi a inclusão social. O segundo ato do milagre finlandês foi uma política radical de valorização do professor. O magistério foi transformado em uma carreira nobre. Ter um grau de mestrado é a qualificação básica para poder ensinar nas escolas finlandesas. O professor diz que o magistério passou a ter um alto status na sociedade finlandesa, que tem grande respeito e consideração pelos professores. O salário bruto de um professor primário é a metade do que ganha um deputado do parlamento da Finlândia. A valorização do magistério provocou um fenômeno paralelo. A carreira de professor passou a ser uma das profissões mais concorridas da Finlândia, à frente de cursos como medicina, direito e arquitetura. O terceiro ato do milagre finlandês, que levou o país ao topo dos rankings internacionais de educação, foi pensar fora da caixa. Os finlandeses resolveram fazer o contrário do que o resto do mundo faz. Eles reduziram a carga horária de aula dos alunos e também a quantidade de provas na escola. A primeira lição é relaxar e ter prazer em criar e aprender. A prioridade é ensinar os alunos a raciocinar de forma independente e não a decorar fórmulas para passar em provas, diz a professora. Na escola, eles têm até aulas de inovação e empreendedorismo. A fórmula deu certo. O igualitário e eficiente sistema finlandês se tornou um dos mais celebrados modelos de excelência em educação pública do mundo e alavancou o nascimento de uma sociedade altamente industrializada, que projetou os indicadores da economia finlandesa para o topo das estatísticas mundiais. Nas salas de aula, professores assistentes dão atenção individual aos alunos que precisam de mais ajuda, porque os finlandeses acreditam que todos têm o potencial de aprender.
Equipes de pedagogos e psicólogos acompanham cuidadosamente o desenvolvimento de cada criança. E nas escolas de todo o país, médicos e dentistas cuidam gratuitamente da saúde dos estudantes e vão cuidar do futuro do país. Concedo mais prazo para o nobre vereador, em virtude do tema ser importante, educação, professor, para que possa concluir sua mensagem. É só para concluir, então. Tomara que um dia a gente consiga chegar nesse patamar aí, né? Mas eu não acredito, porque segundo as palavras do nosso governador aqui em Brusque, né? Ele disse que a prioridade do governo é a estrutura e o desenvolvimento. E que saúde, educação e segurança pública não são prioridades do governo. Foram essas as palavras do nosso governador aqui em Brusque. Tá? Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Então também, né, não vou passar despercebido esse dia, o dia do professor. Hoje iniciei amanhã também com uma ex-professora, a professora Suzete, a qual fui lá fazer uma visita, gravamos um vídeo parabenizando o dia do professor. Também parabenizo aqui os professores vereadores, como já foi mencionado pelo vereador André. Pelo vereador André, foi, né? Teve outro vereador, foi o André. E conversando com a professora, presidente, que também é professor, ela falou dessa história do professor. E eu quero aqui estender, né, os meus parabéns ao dia do professor, parabenizando também o professor Queca por esse vídeo. É possível, né, Queca? É possível fazer isso. Foi Finlândia, Europa, país de primeiro mundo, mas é possível a partir do momento que o Congresso, que a pirâmide que hoje é o contrário, de cima para baixo, possa mudar o pensamento. Mas infelizmente muda as pessoas e ainda permanece as posturas, né? Então isso é lamentável. Mas quero dizer que o professor, né, já citado aqui por muitos, muito bem falados por vários vereadores, ele educa, ele ensina, ele é amigo, tanto dos nossos filhos como dos pais. Nós passamos pelas mãos deles. Eu cito aqui duas profissões para não ir longe, né, que é o médico e o policial, que são duas profissões que o médico, em muitas situações, está aqui o Celso, né, e o Lima hoje não está, mas ele cuida da nossa família, cuida da gente nesses momentos difíceis. E ele foi, com certeza, muito bem instruído, ensinado por esses professores. O policial, da nossa segurança, nem se fala, né, junto com toda a rede da segurança pública, também hoje, junto com o professor, eu entendo que são as três profissões mais importantes. Infelizmente, como já foi falado aqui, o professor ele não tem essa valorização que deveria ter. Parabenizar também aqui os professores da rede municipal, da nossa rede estadual e rede particular aqui de Brusque, né? Nós temos vários professores, muitos que passaram, né, até por esse poder legislativo também. Também quero aqui agradecer, né, a Deus também por ter passado na mão de vários professores, a qual eu aprendi muito. Não tenho dúvida disso. Hoje nós estamos aqui, e palavras dessa minha ex-professora, né, que ela tem orgulho, como não é bem remunerada, mas ela tem orgulho de saber que passaram várias pessoas que ela vê se destacar hoje. E não só no Poder Legislativo, porque nós estamos aqui, mas em outras profissões que hoje são pais de famílias, conseguem, né, dar exemplo para os seus filhos. E realmente a educação vem de casa, mas um professor amigo da família, né, sendo que a gente sabe que é muito diferente isso. Também dizer que, como o Queca falou aqui, entendo, Queca, a tua indignação, mas realmente a educação é o futuro. Infelizmente, né, alguns políticos não pensam que é prioridade, eles já nascem, como diz o vereador Ivan aqui, alguns projetos já nascem morto. Então, infelizmente, o político que entra na política e entende que a educação não é prioridade, ele nasce morto, não tenha dúvida. Esperamos que possa abrir a mente. E para finalizar, também quero usar uma frase aqui, não parecida com a do vereador Jean, mas uma palavra que eu uso também. Algumas pessoas não sabem, eu também sou professor, né, não com curso de pedagogia, mas eu também ministro já para guardas de trânsito, para instrutores de autoescola no Estado, inclusive em algumas instituições aí do Estado, o CETRAN, as CONTRAN. E uma frase que a gente sempre usa no final da parte teórica, não da prática, é que uma mente que se abre a uma nova aprendizagem jamais volta ao tamanho original. Então, realmente, quando a gente está com a cabeça aberta para ter conhecimento e aprender, com certeza o nosso leque de conhecimento vai sempre aumentar. Então, mais uma vez aqui desejar, né, parabéns aos professores que estão nos ouvindo e aos que possam, né, ouvir essa mensagem posteriormente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até não estava inscrito, mas aí
como se diz, dar uma coceirinha de vir falar um pouquinho, né? Senhor presidente, não, eu vim justamente pela questão de que a gente fala com muitas pessoas pela rua, né? A gente anda o dia todo, como todos os vereadores aqui, como várias pessoas, e eu fui muito cobrado pela questão do enfeite da cidade para a festa de outubro, né? A área central, aonde teve um desfile bacana, eu acho que foi, né, a rede municipal toda participou, meus filhos participaram, né, deu bastante gente, porque o povo de Brusque gosta, né, do desfile das festas de outubro. Então, para quem foi para uma cidade como Itajaí, como tem a Marejada, claro, a Outubro de Blumenau, que é uma festa já, se eu não me engano, mais antiga, de repente, né, daqui do município, do estado, mas a nossa festa, que eu acho que é uma festa que atrai, e eu acho que não tenho certeza que a rede de hotelaria, a rede comercial da nossa cidade, sem dúvida nenhuma, a prefeitura ela tem que olhar com um olhar diferenciado para poder capitalizar também todos essas pessoas que vêm a Blumenau, que vêm a Itajaí e também venha passar por Brusque. E, sem dúvida nenhuma, né, os shoppings, a pronta entrega que a nossa cidade, né, no vestuário, que é referência, e nós temos aí a AMP, temos CDL, temos todos os empresários, todas as empresas que batalham muito quando tem evento, né, no pavilhão da FENARRECO, eles fazem um trabalho tremendo de divulgação e também, né, de a própria embelezamento da cidade. Vereador Marcos, e eu sinto assim que a nossa cidade, né, tem vários profissionais que poderiam estar fazendo isso com maestria, com muita capacidade, e só deixo aqui, infelizmente, a nossa cidade, que se passar pelo centro da cidade hoje, talvez vai pensar, Brusque não tem mais a FENARRECO, não existe mais a FENARRECO. Então, como muitas pessoas até me cobraram, e eu hoje fui no centro da cidade, a gente que anda muito de caminhão, que nem eu trabalho com caminhão, a gente anda muito ao redor, não para entrar no centro da cidade, né, vereador Queca? Então eu vejo que, como tem várias pessoas que poderiam estar trabalhando essa questão, e infelizmente, nessa questão, eu há uns um ano e meio atrás, mais ou menos, eu cobrei sobre a questão das flores, dos canteiros, para a cidade, o brusquense ele gosta da cidade limpa, da cidade bonita. Entende, vereador Marcos? Todo mundo nas suas casas, pode ver, tudo pintadinho, é questão, né? E teve vamos dizer assim, teve um passo bacana nos canteiros até, deu uma modificada, já ficou legal, né? Até lá na Bateias, né, Daniela, na rótula, né, ficou bem bacana, né, bem florido, ficou legal. Só que essa questão do modo como foi planejado, não sei se foi planejado, eu acho que passou despercebido. Quando foram perceber, a FENARRECO era naquele dia, né, porque, assim, eu pelo menos fui verificar, andei pela cidade, né, para poder vir aqui e colocar essa questão. Mas, sinceramente, eu acho que essa questão eu não poderia deixar de trazer, porque eu sei que tem pessoas que nos cobram e quer que a gente também cobre, para que no próximo ano isso não aconteça. Porque nós temos orgulho de dizer que a FENARRECO é de Brusque. Eu vou para Itajaí, vou para vários lugares, e eu tenho orgulho de dizer, não, a minha cidade tem a FENARRECO, né? Por que não? Só que esse cuidado que se tinha para embelezar a cidade de Brusque, para receber aquelas pessoas que vinham, né, participar da nossa festa, infelizmente não se teve. Espero eu que seja tratada de outra forma, né, de uma forma até mesmo trabalhar bem essa questão. Eu não fui até na festa, né, na própria festa do pavilhão, né, pretendo ir, mas a cidade como um todo, né, na
no meu entendimento, infelizmente, deixou e muito a desejar. Seria só isso, senhor presidente. É só uma questão, a gente quando coloca essa questão, é para poder, de repente, contribuir para que o próximo ano não aconteça. Não sei por que aconteceu, porque os outros anos, creio eu, né, se vagamente posso estar não me lembrando de algumas situações, mas estava enfeitado, né? As escolas foram todos, né, para o desfile. Eu tive o cuidado das crianças lá, tá colocando a roupa, poder tá desfilando, né? Minhas crianças foram desfilar, mas só a cidade ficou, não tem clima nenhum de FENARRECO. Então, só deixo essa questão aqui na Casa do Povo, porque realmente algumas pessoas me questionaram e eu fui verificar hoje e realmente deixou a desejar. Concedo a parte ao nosso amigo Queca. Não, eu queria parabenizar Vossa Senhoria por as palavras, porque eu também senti bastante falta. A gente, né, passou nas outras festas aí, todas as cidades estão bem enfeitadas e tem aquele clima. E o próprio desfile ficou sem clima, tinha bastante gente desfilando, mas realmente isso aí faz falta. Não precisaria investir muito, né? Não precisaria ser uma coisa muito, mas algum enfeite deveria ter porque as pessoas vêm para Brusque para prestigiar a festa, vêm para o centro para fazer compra e perguntam para a gente, mas não tem nada, não tem nenhum enfeite do FENARRECO. Eu não sei o que aconteceu, mas até gostaria que o líder do governo estivesse aí, pudesse dar uma... bem. Obrigado pela parte, vereador Queca. Concedo a parte ao nosso amigo Marcos. Obrigado, vereador Tuta. Também da mesma forma, vereador Tuta, dá os parabéns aí pelo pronunciamento. E também, eu não estive no desfile, né, mas muitas pessoas me questionaram até a respeito sobre a mesma situação, não só da questão de adornos e tudo mais que justifique a festa hoje, que é uma questão cultural da cidade. Isso é uma divulgação cultural. A FENARRECO é cultural, então não tem o porquê você não enfeitar a cidade e mostrar quem entra em Brusque sabe que tem FENARRECO. Hoje quem entra não sabe que tem FENARRECO se não passar na frente do pavilhão. E outra questão também que fui muito solicitado a respeito foi a questão do desfile. 4.800, né, mais de 4.000 pessoas desfilaram, mas sonorização também foi precária, né, tanta gente lá, tantas entidades desfilando, poderiam ter buscado parcerias com as entidades e realmente teve o desfile, parece-me que foi meio morto. Assim. Obrigado pela parte, vereador Marcos, sem dúvida nenhuma, Vossa Senhoria toca em outro assunto também, que quase que eu ia me esquecendo também, que foi a questão do som, né? Então, senhor presidente, eu como eu sou uma pessoa que eu gosto, né? Eu acho que contagia, né? O clima natalino contagia, né? Eu espero que tenha também o desfile de Natal, espero eu que tenha a cidade enfeitada do jeito que tem que ser, porque não é aqui tirar a questão de cortar a despesa, não, isso aí não vem ao caso, né? Porque a gente sabe que tem várias entidades, inclusive aí do pessoal do artesanato, que contribui muito, né? Só no fato de procurá-los e pedir para que eles ajudem com essa questão, já deixa eles muito felizes. Então, eu sempre digo que essas questões contagia não só as pessoas que vêm visitar nossa cidade, o vereador Jean, como também o nosso povo, né? O nosso povo ele entra num clima bacana, né? Então, tudo isso que possa ser feito, a gente via a felicidade das crianças quando foram para o desfile. Infelizmente, foi a minha mulher, foi meu sogro, eu não podia, eu estava, né, numa situação de trabalho, mas eu sempre vi a cidade, tinha até bairros que estavam sendo enfeitados, né? Então, só pedir encarecidamente, daí então, para não deixar que isso aconteça também no Natal, porque daí, infelizmente, talvez aí eu vou ter que ser um pouco, não perder a fé, né? Porque eu nunca vou perder a fé, né? Mas que faça uma cidade, pelo menos, com clima que contagia. Eu acho que contagia nos faz bem. Como falou o vereador Tuta, dá uma coceirinha, vontadezinha de falar.
de vez em quando, né, Tuta? Senhor presidente, vereadores, vereadora, nossos amigos que nos acompanham, imprensa, eu, em primeiro lugar, destaco aqui minha reverência ao quadro de professores que compõem a nossa Câmara e, dessa forma, homenageando-os e agradecendo em nome da sociedade, nós estendemos a todos os professores do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Eu achei muito interessante a colocação aqui do vereador Queca, quando trouxe aquele vídeo que apresentou ali as características da Revolução finlandesa, né? Atingindo patamares importantes na educação, na saúde. A Finlândia tem hoje praticamente a menor mortalidade infantil do mundo. E é uma revolução realmente baseada em fatores notadamente corretos, bem orientados, e que acabam por permitir um resultado desse tamanho. Realmente, talvez seja lá um pedacinho do paraíso, e que nós não temos aqui. O nosso país, na realidade, é um país extremamente eclético, do ponto de vista cultural, sociocultural, ambiental, em todos os setores. Mas as prioridades, definir as prioridades, cabe realmente a quem está no momento executando as funções de gestor dentro de uma estrutura administrativa, e é claro que a sociedade olha e vê as prioridades que são elencadas dentro, seja do município, do estado ou do país. Eu escutei aqui comentários com relação à falta do adorno, né, que cria, com certeza, o clima de alegria, de expectativa que a FENARRECO desperta nas pessoas. E como eu sou um indivíduo assim, que ando sempre com o pé atrás, muitas vezes eu penso, será que o governo se omitiu? Será que o governo não tem sensibilidade de enxergar essa parcela tão importante da ornamentação da sociedade nesse evento cultural? Ou será que o governo resolveu que prioritariamente não deveria investir ou gastar um recurso nesse momento? Nós vamos ver os resultados, com certeza, da FENARRECO irão talvez cair um pouco. Mas nós temos também que acreditar que não é por uma atitude pueril, juvenil, né, sem pé e nem cabeça, que o governo não resolveu, aliás, resolveu não implantar esses adereços dentro do nosso município. Queca, será que na Finlândia, nas escolas, eles discutem ideologia de gênero? Ou será que eles educam de forma diferente? Será que nas escolas lá, como vi alguns vídeos aí, que nos causam espécie, que nos deixam perplexos, há aulas para se orientar como se faz sexo oral? Será que na Finlândia a população chega numa estrada, liga 3 ou 4 carros lá com um som estridente, horroroso, e faz um pancadão? Então nós temos, hoje, no nosso país, tem um tecido social difícil de se resolver. Ou nós partimos realmente para o dístico da bandeira e nós vamos criar ordem nesse país, e ordem implica em disciplina, respeito, honestidade, boas orientações, valorização do ser humano, ou nós vamos ficar que nem cachorro querendo pegar o rabo, né? Nunca vamos sair do lugar.
Essa reflexão eu faço de maneira muito espontânea, porque acho interessante, e acho que se nós quisermos progredir através da educação, mas com professores com formação e compromisso com o que é de bom e que ajuda a levar o progresso ao tecido social. Né? Nós temos que realmente ter uma revolução na área educacional e principalmente na área de formação de valores dentro da cultura do nosso povo. Concede a parte. Pois não? Obrigado, doutor Celso. Eu quero retornar ao assunto que o senhor estava comentando anteriormente sobre aquilo que o Tuta também estava falando do centro não ter todos os enfeites necessários e que isso é uma forma de economizar, né? Mas economizar e gastar onde? A gente tem que pensar dessa forma. Cada pasta tem seu orçamento. Eu tenho certeza que a Cultura e a Secretaria de Turismo, eles podem muito bem se utilizar dos recursos que eles têm para pelo menos colocar 50 metros lá de TNT, por exemplo, que custa R$1 o metro. Comprar fio, que custa, sei lá, R$10, 300, 400 metros. Enrolar e vai ficar coloridinho, já fica bonito. Então, assim, há formas de você fazer com baixo custo. O reciclado, né? Garrafa PET. Então, o que acontece é a falta realmente de organização. E isso é o que ficou evidenciado até então. Bom, eu agradeço, é claro que respeito a parte de Vossa Excelência e, na minha concepção, eu fiz aqui uma colocação, né, uma suposição, que talvez não seja muito correta, mas o orçamento, nós aqui fazemos muita alteração de orçamento, joga-se de uma pasta para outra coisa. Então, o Executivo até pode ter desculpa de não ter, vamos dizer, verba no momento para fazer isso, né? Eu penso dessa forma, né? E respeito também a sua posição. Bom, senhor presidente, era isso mais ou menos que eu queria conversar. Temos um projeto de lei importante sobre o idoso, que também é um outro tema muito polêmico no nosso dia a dia, mas aí nós conversamos depois na discussão do projeto. A parte, vereador Celso, eu, sem dúvida nenhuma, o senhor coloca com, né, uma ideia, e, né, cada um tem a sua, e eu coloco a minha, pela questão de que, no meu ponto de vista, a cidade enfeitada, a cidade atrativa, ela automaticamente, essa considerada uma merreca, vamos dizer assim, que eu acho que todos poderiam estar contribuindo, né? Toda a cidade bonita, ela vai atrair mais pessoas, vai atrair as pessoas que vão estar lá, vão estar gastando, e automaticamente eu acho que isso vira num investimento para a prefeitura, acho eu, entende, vereador? Com criatividade, que eu sempre digo, a pessoa não pode estar administrando administrativamente só, ela tem que também ter muita criatividade, muita vontade, e com o coração cheio de vontade, numa situação dessa, porque eu acho que isso automaticamente, no meu ponto de vista, retorna para a prefeitura, né, em questão de... Seria obrigado, Tuta. Pelo menos na notícia que eu li, em torno de 17 mil pessoas passaram nos primeiros 3 dias nos pavilhões aí. Obrigado, vereador. Né, concordo com o que Vossa Excelência falou a respeito de orçamento e tudo mais, mas a questão levantada até não é questão de gastos, eu acho que tem que ter outras prioridades, mas como o vereador Pirola falou, eu acho que dá para se fazer muito com pouco, né, não vai estourar o orçamento, inclusive, se eu não me engano, houve mais de 100 entidades que desfilaram na FENARRECO. Existe, a FENARRECO já é cultural, é anual, todo ano tem, então deve existir um planejamento até de parcerias. Se existem mais de 100 entidades, inclusive empresas, que colocam seus funcionários, tudo mais, para desfilar, eu duvido que uma entidade dessa não iria contribuir com um planejamento de 1 ano para poder fazer isso. Até o próprio CDL, a CIB poderia estar ajudando, mas eu acredito que talvez não houve esse interesse de correr atrás, né? Pensaram muito no orçamento, mas existem outras formas de se fazer, não só pensando no orçamento. Prioridades, com certeza, mas parcerias eu acredito que existe muito. Na realidade é um assunto assim, pessoal, para concluir, presidente, é um assunto que gera polêmicas, né? Na realidade, nós vimos aqui que o município começou a administração com 54% da sua receita relativa ao pagamento da folha de funcionários.
Concedo mais um minuto para as suas conclusões. Agradeço a Vossa Excelência, presidente. Né? Então, nós que vem realmente num orçamento bastante contraído, bastante difícil de administrar. Hoje estamos com 49%. O Jean apresentou os dados da última audiência pública aqui do município e que mostrou que, financeiramente, o município se encontra saudável. Então, eu nada mais fiz aqui do que dar um voto de confiança à gestão, porque me parece séria, honesta, transparente e acho que com bons resultados. Era isso, obrigado. Eu gostaria aqui de, antes mesmo até de comentar a respeito do assunto, né, na mesma linha que falamos na semana passada a respeito de investimentos e possibilidade de vinda de recursos, né, eu gostaria aqui também de agradecer a deputada federal Caroline Detoni, do partido PSL, o vereador Léo Schmidt, que também fez junto com ela um pedido de verbas. Tenho certeza que, se não for possível a totalidade, mas irá nos contemplar, até porque a mesma fez aqui em Brusque praticamente 1.500 votos, né, uma votação expressiva, e se prontificou também a ajudar o nosso município. Como falo sempre, né, hoje os municípios esperam chegar os recursos de fundo de participação dos municípios, retorno de ICMS para pagar as contas e só. Então, todas essas emendas, quando aportam nos cofres dos municípios, são muito bem-vindas para poder se fazer algo a mais. Gostaria aqui, rapidamente, também tecer algumas informações a respeito da questão da FENARRECO, né? Como foi dito, a Prefeitura concentrou os investimentos no próprio pavilhão da FENARRECO nesse ano. Havia uma verba disponível para esses tipos de serviços e se decidiu que lá fossem alocados. O desfile foi um desfile muito bonito, contou aí com, né, praticamente 10 mil pessoas na praça. Acho que a fala do vice-prefeito, né, ela é justificável, quando ele diz que, nesse momento, nesse ano, se decidiu por priorizar investimentos e também outras situações. Então, não se trabalhou nesse sentido, né? O Tuta colocou aqui, eu lembro, Tuta, que já num dos anos do governo Paulo Êxodo também não houve decoração. Por que isso? Eu me recordo. Por quê? Porque se priorizou outras coisas. Mas não é uma decisão de governo, né? Houve críticas, vereador Ivan? Houve. Né? Houve pessoas que entenderam que deveria ser dessa forma. Ninguém agrada 100% a todo mundo, né? Mas, como eu vim falando, a prioridade para a FENARRECO foi a divulgação, investido um valor maior na divulgação da festa, né? Inclusive, né, a divulgação feita fora de Santa Catarina, e no fato de deixar o pavilhão de uma forma que pudesse atender bem a comunidade. Então, lá foram feitas várias reformas, foram feitas várias ampliações. A gente sabe da necessidade que agora vimos no jornal, né, a Arena, através de uma parceria com a Avan, se reformulando o telhado e tudo mais. São espaços que precisam estar sempre sendo melhorados, né? E o governo entendeu que nesse ano, né, o foco da decoração e esse trabalho seria feito diretamente no pavilhão da FENARRECO. Fora isso, como já falei, respeitando todas as opiniões, né, acho que é direito de cada um de questionar e achar que deveria ser diferente, mas eu tenho certeza que a não decoração na praça e na Avenida Consul Carlos Renault, ela não tirou em momento nenhum até agora o brilho da festa que vem acontecendo, né, e a festa que foi encampada pela nossa população. O clima de festa bonito, né, a gente viu nesses 3 dias, na quinta, sexta, sábado, domingo, o pessoal era fila para almoço, fila para, né, para lá fora. Então, acho que a festa realmente ela está muito bonita e eu tenho certeza que, né, que nós teremos mais um final de semana, mais uma semana. Hoje tivemos o Dia dos Idosos e teremos um ótimo final de semana para fechar com chave de ouro a FENARRECO. Concedo a parte, Tuta. Obrigado pela parte, vereador. Eu, assim, eu não me estou me referindo em se teve algum, né, aqui para dizer se teve ou não teve.
E o desfile, sem dúvida nenhuma, né? Não tem como não ser bacana, porque todo mundo participa do desfile, tanto as escolas como as entidades. O que eu só me refiro, e é a minha opinião, eu trouxe o que me cobraram. Eu não estou tirando da minha cabeça, entende? E todas as entidades sempre participam, né? O que o vereador Jean, eu acho, colocou aqui, não é a questão da gente estar querendo dizer que puxar, não. É simplesmente a festa vai ser bacana, não tem dúvida. Cada um vai... Agora, a questão que eu coloco, o CDL, a AM, eles encampam em todas as edições da FENARECO também a decoração, né? E essa questão de investimento, investir na decoração, investir no atrativo para a festa em toda a cidade, o governo é que ganha, é só isso que eu coloco. Obrigado, vereador. Até para concluir, o vereador colocou agora a questão do CDL, até para que as pessoas saibam, né, o CDL e a Prefeitura de Brusque, eles estão trabalhando já há uns 4, 5 meses, priorizando a decoração de Natal. Esse mês agora, de outubro, fecham os últimos ajustes, né, e a decisão, né, do governo, junto com o CDL, de parceria para fazer uma decoração natalina, né, muito mais bonita, né, nesse final de ano. Então, gostaria de deixar essa mensagem também, como eu falei, né, foi uma decisão de governo priorizando realmente infraestrutura e tudo mais, nesse momento, né, a questão do pavilhão estar mais bonito para receber os turistas. Obrigado, senhor presidente. Passamos para a ordem do dia. Solicitamos aos senhores vereadores que confirmem suas presenças. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 12 de 2019, que altera o artigo 1º da lei complementar número 165 de 28 de março de 2011 e alterações que dispõem sobre a criação dos cargos de monitor escolar 1, 2 e 3, e altera o caput e o item 1 da linha do artigo 67 e acrescenta categorias 22, 23 e 24 ao anexo 10 da Lei Complementar número 143 de 31 de agosto de 2009 e alterações e dá outras providências. Está em segunda discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Também em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 60 de 2019, que institui o mês de atenção ao idoso no município de Brusque. Em segunda discussão, com a palavra a vereadora Ana Bos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos acompanham, esse projeto, quem propôs o projeto foi o vereador Lima, e ele está nesse momento de licença. Ele entrou em contato comigo e pediu para que eu levantasse um ponto importante desse projeto, que principalmente ele foca no respeito e na atenção aos idosos da nossa cidade. Sendo assim, a gente focando no respeito e na atenção com os idosos, a gente consegue também trabalhar na prevenção dos idosos, o que geraria uma economia na área da saúde, onde esses recursos que poderiam ser economizados com a prevenção dos idosos, eles poderiam ser revertidos na área da educação, por exemplo, como foi tão debatida hoje. Eu estou aqui falando pelo vereador, foi ele que me pediu para que levantasse esse assunto, para que se focasse no respeito e na prevenção dos idosos, e pedindo para que os vereadores votem favorável a esse projeto. Obrigada. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana,
pessoal que nos acompanha, imprensa. Senhor presidente, nós temos aí um projeto de lei que institui o mês do idoso, um claro objetivo de fomentar ações e atitudes políticas com o objetivo claro de tentar facilitar esse período da vida, que é o período que começa a faltar muita coisa, né? Faltar visão, faltar audição, as pernas ficam muito mais lentas, né? E que um dia todos chegam lá. Eu, o senhor e o Ivan já estamos lá, né? Então, nós temos aí uma série de aparatos políticos, não é verdade, Ivan? E com muita alegria, né? Graças a Deus estamos aí firmes e tocando o barco. Mas nós temos, dentro das políticas sociais, tem aí o Estatuto do Idoso, que nos concede uma série de benesses, né, de convívio social. Nós temos prioridades, preferências em determinados setores da vida social. Mas eu não consigo assim entender muito bem se é isso realmente o objetivo maior que nós esperamos da sociedade. Tem um adágiozinho de medicina que diz que, em psicologia, aliás, diz que quando a gente é criança, o pai da gente é herói. O pai pode tudo, ele está com 8, 9, 10 anos, né? Pode tudo, ele é poderoso, e a gente vive isso, o pai da gente é herói. Quando a gente começa lá na adolescência, a gente começa a duvidar de algumas coisas. Mas será que meu pai está certo? Será que não está? Aquela fase que nós queremos transformar o mundo. Quando a gente fica um pouco mais maduro, começa a trabalhar e produzir e tal, então a gente, não, meu pai tinha umas coisas lá que ele era careta, estava por fora, não entendia nada e tal. E quando começa a chegar lá perto da terceira idade, começa a questionar, não, peraí, eu acho que nessas coisas aqui meu pai tinha razão. Nas outras, não, acho que o velho tinha razão. Quando começa a ficar ancião, ele começa a pensar, não, poxa, meu pai era um sábio e eu não sabia. Então, a sociedade nos proporciona determinadas, como eu disse, benefícios, mas talvez não seja isso muito que nós queremos, não. Nesse período da vida, e que a gente vê que o aposentado do grande sistema público de aposentadoria, ele tem em média em torno de 2 salários mínimos por mês. Ele está numa fase que ele depende de medicamentos, depende de ajuda. Ele, às vezes, não tem nem mais como manter aquele patrimôniozinho que ele adquiriu durante a vida. E ele tem que pagar impostos, uma série de outras coisas. Então, eu fico assim questionando, será que essa é a política que almeja o indivíduo na terceira idade? Quantos aposentados ainda sustentam a família com esses parcos recursos? Se divide para poder ajudar a família que muitas vezes não tem estrutura. Então, senhor presidente, eu acho que é um bom projeto para que a gente possa discutir essas coisas. Para que a gente possa talvez até tentar criar alguma coisa de benefícios dentro do nosso município com relação ao idoso, somente naquela parte que tange mais a sua saúde, né, e a sua remuneração. Muitos filhos às vezes se reúnem e conseguem um dinheirinho para pagar uma consulta para o pai, porque às vezes o sistema público não consegue, tem que esperar, coisa. E aí receita remédio, nem o remédio ele não pode pegar, que é uma responsabilidade total do governo, é constitucional. Não, tem uma série de nuances na vida do indivíduo. A reforma da Previdência, né?
Às vezes o cara não tiver o tempo de contribuição, Ivan, ele não vai se aposentar. E como é difícil uma pessoa idosa se colocar no mercado. Então, há uma possibilidade enorme, uma brecha enorme aí, para que se tente criar políticas públicas dentro do município, com o que nos é restrito, que não podemos legislar para o resto do país, mas que, de qualquer forma, esse projeto de lei acaba por abrir essa porta para as discussões e as propostas. Era isso. Obrigado. E parabéns pela iniciativa do Dr. Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, sei que o projeto está em segunda discussão e já que foi aberta essa brecha pela vereadora Ana, pelo vereador Celso, também gostaria de colocar, com certeza é um projeto válido, assim como muitos, né, que já foram apresentados e aprovados aqui, como o mês, né, como esse é o mês do idoso, tem o mês do meio ambiente, só que eu continuo a colocar, nós conseguimos chegar até aí, implantar um projeto de lei de um mês de conscientização, um projeto muito bom, só que o que nós temos que ver é se isso não vai cair no esquecimento também. O mês do idoso, colocar uma plaquinha, um negócio, não adianta nada. O que nós estamos precisando são de ações, políticas públicas que realmente interfiram na vida do idoso, assim como, né, do deficiente, assim como no trânsito. Isso é que nós precisamos. E não é só políticas públicas. Eu trabalho na saúde há 25 anos. O Hospital da Zambuja tinha um asilo até pouco tempo. Senhoras que lá estavam há 30 anos sem ver um familiar sequer. Aí será que a questão de valorização do idoso depende do projeto de lei? Com certeza não. Eu acho que depende da conscientização do ser humano, de fazer a sua parte, assim como o Dr. Celso colocou aqui, que às vezes vários filhos se unem e contribuem para pagar uma consulta para o pai e para a mãe. Com certeza isso é válido, só que eu tenho certeza que esse pai e essa mãe, ou essa mãe, que tivessem 10 filhos, eles iriam dar conta de pagar consulta para todos eles. E é isso que a gente vê, principalmente no hospital, final de ano, época de festa, época de férias. Às vezes leva o paizinho, o vozinho, no hospital, vamos deixar internado lá, porque daí eu posso ir para a praia, tranquilo. Quando eu volto, eu pego ele de volta. Ou deixo nos asilos. E às vezes são pessoas que têm recurso. E eu digo, onde é que está a falta de reconhecimento com o idoso? Existem idosos na fila do posto de saúde. Hoje o vereador Ivan colocou requerimento aqui a respeito do banco, do Bradesco. Pessoas esperando há mais tempo do que está estabelecido em lei, no caixa prioritário. Quem é que vai no caixa prioritário? Não é o idoso? Isso depende de política pública? Não. É privado. Tem que seguir a lei, tem que reconhecer. É uma questão de bom senso, nem é mais de lei, é uma questão de bom senso. Concedo a parte, vereador Celso. Eu gostaria de parabenizá-lo pela abordagem que faz, né? Esse aspecto emocional que é tão presente hoje em dia, né? Esse aspecto de descartar, praticamente, muitas famílias fazem isso, o seu idoso, né? Faltar-lhes com carinho, com respeito, com amor, com a dedicação. Está aí a porta, talvez nós consigamos criar alguma coisa para melhorar isso no contexto social nosso aqui. Tá? Eu vou falar, parabéns. Obrigado, vereador Celso. Já concedo a parte para o vereador Ivan. Parabenizar a Vossa Excelência pelas suas colocações
dizer que realmente nós temos um requerimento nesse sentido, vamos discuti-lo, né, na hora apropriada, uma situação que eu vivenciei, né, que eu presenciei, mas além da conscientização, né, de respeito ao idoso, vereador, eu entendo que tem que ter leis também que protejam o idoso. E que, além da conscientização de ajudar o idoso, que se conscientizem, né, da necessidade de cumprir, obedecer às leis. É isso que o povo brasileiro geralmente não faz. Sempre acha um jeitinho para escapar. Na verdade, se nós cumprirmos rigorosamente o que determina a lei, com certeza essa situação estaria um pouco melhor. Concordo plenamente, vereador Ivan. Já concedeu a parte, vereador Jean. Está desligado. Quero dar os parabéns pelo que o senhor acabou de abordar, que realmente a conscientização das pessoas tem que estar sempre acima de qualquer lei, né? Nós vemos aí os abandonos, muitas vezes, das pessoas nos asilos, enfim, o abandono dos idosos na rua, né? Muitas vezes os pais têm que entrar com ação, com processo contra os próprios filhos, para que os filhos possam, de alguma forma, ajudar os pais. Enfim, essa conscientização, infelizmente, hoje nós não vemos. E eu quero lembrar, justamente nisso que o senhor está falando, tem uma letra de uma música do Sérgio Reis, que se chama Filho Adotivo. E lá no meio da letra ele fala assim: um pai cria 7 filhos, mas 7 filhos não criam um pai. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Jean. Realmente é bem isso mesmo, né? A questão que eu coloquei ali de pagar a consulta. E às vezes nem isso não fazem, né? Deixa lá, vai lá vai por conta. Eu não tenho tempo, agora eu não posso, né? Mas eu tenho certeza que o pai e a mãe, quando, né, você estava numa situação ali, eles arrumavam tempo, arrumavam dinheiro de qualquer jeito e arrumavam espaço na vida deles para poder cuidar. Então, isso acaba invertendo, sabe? E às vezes quando você se torna pai é que você acaba realmente, às vezes nós também erramos, não podemos dizer que não, né? E quando você se coloca no lugar do pai, da mãe, do avô, da avó, é que daí você vai perceber. Então realmente essa questão aí de valorização dos idosos já começa de casa, já começa da própria família. Senão não teríamos vários asilos espalhados por todos os cantos, cheio. Às vezes nem vaga não tem. Então falta um pouquinho de reconhecimento dos filhos, dos netos e tudo mais. Né? Tem a minha mãe em casa, tem 82 anos, cuido dela, faço o que eu posso, e às vezes o que eu não posso para poder ajudar. Tenho a minha família para cuidar, mas eu não posso esquecer que ela também fez de tudo para que eu estivesse aqui hoje. E eles são os grandes responsáveis. E, infelizmente, a maioria das pessoas, eles são os grandes responsáveis. Nós falamos dos professores aqui, também foram. Mas se não fosse o papel principal do pai, da mãe, do avô, da avó, de dar-nos apoio quando nós começamos a caminhar, com certeza nós não teríamos nem aprendido a andar sequer. Tá? Então, é nesse sentido que eu comento. Parabéns ao projeto, com certeza vem a fomentar uma coisa que não deveria nem estar fomentando, isso já deveria vir de berço, né? Mas que nesse mundo, nessa vida corrida, competitiva, individualista, a gente acaba realmente perdendo e esquecendo os valores humanos realmente. Concedo a parte, vereador Tuta. Obrigado pela parte, vereador Marcos. Parabenizar Vossa Excelência. E diante disso que Vossa Excelência colocou, eu acho que cabe aqui talvez uma contribuição, né, de pessoas, às vezes, que ficam lá no asilo. Tem asilo, às vezes, que tem uma interação bacana, né? Mas não pode deixar de a gente colocar que, às vezes, a conversa, às vezes tem pessoa, o que vai visitar uma criança, tem que levar presente, levar isso. Um idoso, eu já fiz essa experiência. Uma pessoa que está lá, às vezes, que não tem a visita da família, tu não precisa levar nada. Só uma conversa de meia hora, seja qual for o assunto. Meia hora. Aquela meia hora conversando com essa pessoa, às vezes é o maior presente que ela pode ter ganhado naquele ano. Uma conversa, uma atenção, um abraço, um beijo, um tchau, uma boa noite, um bom dia. Eu acho que isso aí é valioso. Seria isso, muito obrigado. Senhor. Obrigado, vereador Tuta. Eu só queria colocar uma questão aqui,
né, que vivencia isso na família. Eu acho que o filho perdeu um pai, faz parte da ordem cronológica. Quando o pai perde o filho, com certeza é muito pior. Então, se já é difícil para um pai estar sem um filho que partiu dessa vida, imagina um pai que está ali, o filho está nessa vida e nem sequer dá atenção. Então, que sirva de reflexão. Eu tenho meu filho, mas ele não está vendo por mim. E eu vivi a minha vida toda por ele. Então, fica aqui, junto com o projeto, essa conscientização e que possamos, né, de uma vez aí, valorizar o idoso como ele devidamente merece. Obrigado, senhor presidente. Realmente nós temos que defender, né? Como diz o doutor Celso, o vereador Zé Canário e eu já estamos aí na melhor idade, né, vereador Celso? E nós temos que realmente, cada vez mais, o Banana também está? O Banana também está, tá vendo? Mas eu digo que feliz daquele, né, que chega a ser idoso, né? A gente olhando o obituário diariamente aí pelos jornais, a gente vê quantas e quantas pessoas, né, nos deixam para uma vida melhor, né, sem alcançar a idade que nós já alcançamos, né? Então nós temos que agradecer a Deus. Hein? Mas, presidente, eu só estou fazendo uma pequena intervenção, até porque tudo que se relaciona ao idoso, realmente nós temos que abraçar. Esse projeto é um projeto muito bem elaborado pelo doutor Lima. Nós temos aqui que parabenizá-lo, né, por apresentar um projeto dessa natureza, porque nós vimos que aqui no Brasil, principalmente no Brasil, o idoso realmente ele pratica justamente o contrário do que se pratica na educação, que sempre se busca a inclusão. E o idoso que no Brasil busca-se a exclusão. Sempre é deixado de lado, né, como muitas vezes como um estorvo, e todos nós sabemos que se tiver dinheiro se sustenta, se aguenta, e se não tiver dinheiro se exclui. Então isso é complicado, é difícil, porque, como já foi dito aqui, né, um pai de família às vezes trabalha a vida inteira, né, para sustentar a sua família, para bancar os filhos na escola, né, que a gente sabe, principalmente a universidade, o 3º grau, é um custo muito alto hoje, né, para formar um filho. A gente sabe quanto custa isso, nós já passamos por isso. E quando realmente chegam à idade, muitos desses que lutaram a vida inteira para fazer com que seus filhos alcancem, né, um objetivo maior na vida, né, são rejeitados, primeiro pela família, que já eu penso aí que é o extremo disso tudo, e não tem-se, né, a política pública necessária para dar atenção a essas pessoas idosas. O projeto realmente, presidente, ele é importante nós citarmos aqui, que ele diz, fica instituído e incluído no calendário de eventos oficiais do município de Brusque, o mês de atenção ao idoso, que será realizado anualmente no mês de julho. Artigo 2º, são objetivos do mês de atenção ao idoso. Veja bem, contribuir para fortalecer a imagem do idoso em nossa sociedade e conquistar o respeito das demais gerações. Sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa. Proporcionar canais de comunicação, convívio social, troca de experiências entre essas pessoas e as demais gerações. Conscientizar a pessoa idosa dos problemas de saúde característicos da idade, incentivando a realização de exames preventivos. Sensibilizar a sociedade para a longevidade da pessoa humana. E 6º, por último, valorizar e estimular a prática esportiva como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para o melhor convívio social do idoso. Penso que o projeto aqui apresentado pelo vereador Lima, ele realmente atende, né, todas essas necessidades da pessoa idosa, mas o mais importante são as pessoas realmente se conscientizarem, né, desta necessidade e também cumprirem as leis que estão aí hoje, né, em evidência, né, para que esse cidadão que tanto lutou, né, que tanto trabalhou na vida,
e que chega no final da sua vida, encontra dificuldades até para comprar o seu remédio, como disse aqui o doutor Celso. E eu me recordo, não sei se Vossas Excelências também era assim, pelo menos comigo era assim, eu via os meus pais sempre com uma cestinha, uma sacolinha de remédio, e eu dizia, meu Deus do céu, será que isso vai acontecer comigo? E hoje estou igual, também tenho uma cestinha de remédios, tenho que tomar uma série de remédios, e somos obrigados a tomar, não podemos fugir disso. Nós vamos chegando numa certa idade e nós temos que, né, procurar aí, continuar isso, mas com uma vida saudável, com uma qualidade de vida melhor. Senão também não interessa. Então, por isso que é a dificuldade, e nós vimos que, ao invés de praticar a inclusão, muitas vezes, doutor Celso, se pratica a exclusão das pessoas idosas. Tanto pela família, não estou generalizando, veja bem, não estou dizendo que isso acontece com todos, mas algumas e muitas pessoas acontece a exclusão parte da família e também do próprio poder público. Isso já é característico do nosso país, é uma característica do Brasil. E, infelizmente, nós temos que lutar. E o doutor Celso falou uma coisa muito certa, sofre até preconceito na hora, né, de ter que trabalhar. Porque chega a certa idade, não tem mais emprego, não se arruma mais. E essa pessoa, às vezes, tem disposição, né, e necessidade de trabalhar. E não encontra, de forma nenhuma, posto de trabalho. Então, penso que esse projeto veio em boa hora, né? Como disse o vereador Marcos, nós temos também uma reclamação a fazer, e vamos fazer aí na hora da discussão do requerimento, né? Está na hora de nós prestarmos mais atenção, o poder público prestar mais atenção, as famílias prestarem mais atenção nos seus idosos. Concedo a parte, vereador Marcos. Obrigado, vereador, parabéns pelas colocações, e só para dar uma contribuição, eu sempre penso que, né, dizem que a gente nasce, cresce, envelhece e morre, mas na verdade a gente nasce, cresce e volta a ser criança. Né? Muita gente diz, é difícil lidar com idosos, às vezes por isso que colocam no asilo e tudo mais, só que quando éramos crianças, que os nossos pais cuidavam de nós éramos da mesma forma, nós éramos teimosos, a gente chorava, a gente reclamava, mas sempre deram atenção e nunca deixaram a gente de lado. Então, eu acho que é uma questão de cada um se colocar, como o Vossa Excelência mesmo falou, né? Você colocou, será que um dia eu vou precisar? Eu acho que se cada um colocar na cabeça que um dia eu também vou ser um idoso e vou precisar dos cuidados de alguém, o que eu quero para mim? Eu acho que se pensar dessa forma aí, eu acho que você vai dar o devido respeito, né, àquela pessoa que um dia você vai estar no lugar também. Obrigado, vereador. Com certeza, vereador. Vossa Excelência tem toda a razão. Concedo a parte ao vereador doutor Celso. Vereador Ivan, parabéns pelo pronunciamento, e gostaria de só ressaltar um fator: as famílias estruturadas, os seus idosos praticamente não sofrem, né? Há necessidade absoluta de estruturação familiar no nosso país. A gente nota que a desagregação familiar é um fator importante também no abandono dos seus velhinhos. Vossa Excelência também tem razão, vereador doutor Celso. Penso que isso isso deve haver uma consciência geral, né? Consciência familiar. E penso que Vossa Excelência tem razão. Uma família, quando é muito bem estruturada, né, isso é difícil de acontecer. Agora, o que nós temos visto, e com muita tristeza, ouvido muitas vezes, é o seguinte: a pessoa diz o seguinte, não, eu tenho que me preparar financeiramente para a minha velhice. Porque se ele não tiver dinheiro, ele sabe que vai ser jogado ao léu. Hein? E se tiver dinheiro, todo mundo quer cuidar, todo mundo quer ajudar. E se não tiver dinheiro, passa necessidade, infelizmente. Né? Então, dizer que que todos são iguais, deveriam ser, mas infelizmente não são. Era isso, presidente. Senhoras e senhores vereadores, nobres assistentes que nos dão a honra de suas presenças até neste momento. Hoje, ao meio-dia, eu estava assistindo o Jornal do Almoço e justamente o Walter Holzman, ele comentou sobre leis. E lei inócua, quando ela não é útil. Esperamos que esta lei seja útil, para não cair num vazio, num ostracismo. Porque, idos tempos atrás, quando praticamente não existia asilos, e eram muito poucos, e aqueles poucos que existiam, as famílias
sentia-se mal em botar o pai e a mãe, sentia-se envergonhados. A família cuidava do seu pai e da sua mamãe. Mas infelizmente hoje, a evolução dos tempos, ninguém mais tem tempo. É mais cômodo eu internar, como falou o vereador Marcos, às vezes até para me poder ter um momento de lazer, para me ter mais folga, e assim por diante. E nós esperamos que ela seja útil, esta lei. Útil, não vazia, não seja inócua. Claro que depende de todos nós fazermos com que ela seja útil, e principalmente o poder público, quem detém o poder de promover as ações para fazer com que o idoso ele se sinta mais feliz, mais harmonioso, mais integrado na sociedade. Vejam, feliz daquele que chega a essa idade. Esqueceram do Manico, né? Manico, tá. Mas o importante disso tudo é chegar a essa idade, porque nessa caminhada, com toda certeza, essas pessoas que adquiriram e adquiram uma idade mais avançada, eles também, nessa caminhada longa, eles adquiriram com toda certeza muito mais experiência que o jovem ainda vai caminhar. E feliz daquele que chega a isso, mas chegar assim, saudável. A carcaça, o corpo pode estar com fadiga, meio cansado. Às vezes os movimentos dos braços, das pernas, dos seus membros não seja a mesma de quando ele tinha 20 e 30 anos. Mas a cabeça tem que estar boa. A cabeça tem que estar excelente. Raciocínio. Tudo muito bem montado. Aí ele não envelheceu. Quando a cabeça dele, pensa que não é um jovem, e pensa às vezes muito melhor que muitos jovens, muitas pessoas de 20 e 30 anos, que ainda dão exemplo, passam até alguns corretivos, porque ele é mais experiente nessa caminhada. Feliz daquele que chegou lá e chegou bem. Agora, infeliz daquele que também chega e a família sente ele como um estorvo, uma incomodação. É triste chegar nessa idade e se sentir-se um estorvo. Isso é muito triste. Então esperamos que esta lei, que nós estamos aprovando hoje, em segunda discussão e votação, porque se não fosse aprovado na primeira, não haveria segunda. É lógico que eu entendo e acredito piamente embora que o autor não esteja presente, que ela deva ser aprovada por unanimidade, e esperamos que ela seja útil. E todos nós façamos e vamos contribuir para fazer com que ela seja útil, não seja uma lei inócua. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Em segunda votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 48 de 2018, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente e Cultural Sagrado Coração de Jesus. O prefeito municipal de Brusque, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente e Cultural Sagrado Coração de Jesus, devidamente inscrita no CNPJ 83-100-388/0001-20, com sede e foro nesta cidade de Brusque. Artigo 2º. A entidade de que trata o artigo anterior ficam assegurados os benefícios da legislação vigente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2018, Jean Daniel dos Santos Pirola, vereador. Este projeto de lei recebeu o seguinte parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. O presente projeto de lei visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural Sagrado Coração de Jesus, associação privada sem fins econômicos e lucrativos, voltada para serviços humanitários, culturais, religiosos e de caráter social. Verificada a documentação prevista na Lei Municipal número 1823 de 1993, constata-se a regularidade da proposta. Esta comissão, ante o exposto, posiciona-se pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, estando apto para apreciação do douto plenário. Em 8 de outubro de 2019, Jean Daniel dos Santos Pirola, presidente da comissão, André Resini, membro, Marcos Deichmann, relator. Está em primeira discussão projeto de lei número 48, que declara de utilidade pública. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 63. Institui a Semana Municipal da Segurança Pública e dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública. Consegue. O prefeito municipal de Brusque, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Municipal da Segurança Pública e dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, CONSEGS, a ser comemorada na semana do dia 21 de setembro de cada ano, em referência ao Dia Internacional da Paz. Artigo 2º. A Semana Municipal da Segurança Pública e dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, CONSEGS, tem como objetivo, entre outros, primeiro, valorizar e incentivar a participação da sociedade na definição e priorização de políticas públicas no âmbito da segurança pública. Inciso 2. Discutir e difundir as políticas públicas de segurança pública, assim como as iniciativas, projetos ou ações inovadoras na área da segurança pública e, inciso 3, difundir e informar sobre os serviços públicos de segurança pública ofertados pelos entes federados, assim como o papel e atribuições dos diversos órgãos, agentes e operadores de segurança pública. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em 30 de agosto de 2019, Ivan Roberto Martins, vereador. Este projeto de lei recebeu o seguinte parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. A proposta legislativa em exame formaliza, na semana do dia 21 de setembro de cada ano, ações difusoras de informações relacionadas à política de segurança pública em nosso município. A matéria é de interesse local e de livre iniciativa parlamentar, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e do artigo 23, inciso 1, a linha P e inciso 20 da Lei Orgânica Municipal. Em que pese a segurança pública ser atribuição expressa dos estados, os municípios guardam papel relevante em vários aspectos, como a organização da sociedade, urbanização e manutenção de guarda municipal. Mostra-se, então,
pertinente à instituição anual de um período destinado à discussão das políticas públicas correlatas ao tema. Sendo assim, estando a proposta em conformidade com os ditames constitucionais e legais, posicionamos-nos favoravelmente à sua tramitação. É o parecer. Em 8 de outubro de 2019, Jean Daniel dos Santos Pirola, relator. André Resini, membro. Marcos Deichler, membro. Está em primeira discussão o projeto de lei número 63, que institui a Semana Municipal da Segurança Pública e dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, CONSEGs. Com a palavra, o vereador Ivan Roberto Martins. O artigo 144 da Constituição Federal, senhor presidente, diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policiais Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militar. E claro que, diante dessa situação, né, dessa estrutura da segurança no Estado, até como um apêndice, criou-se, né, os CONSEGs, os Conselhos Municipais de Segurança, para ajudar a Polícia Estadual. E esses CONSEGs, presidente, ele tem como, são grupos de pessoas da mesma comunidade que se reúnem para discutir, planejar, analisar e acompanhar as soluções de seus problemas, o qual se reflete na segurança pública. São meios de estreitar a relação entre comunidade e polícia e fazer com que estas cooperem entre si. Quais são os objetivos dos CONSEGs? Integrar a comunidade com as autoridades policiais, com as ações que resultem na melhoria da qualidade de vida da população. A comunidade propor às autoridades as definições de prioridades na segurança pública da sua região, articular a comunidade visando a prevenção e a solução de problemas ambientais e sociais e fazer com que a comunidade interaja com as unidades policiais, tendo em vista a solução dos seus problemas. E, além disso, os CONSEGs, eles são compostos aí por pessoas, representantes de várias camadas da nossa sociedade, representando várias entidades. Aqui, nós temos aqui o vereador Dr. Lima, que faz parte do CONSEG aqui no município de Brusque, né, que fazem já, na realidade, um excelente serviço, né, levando as informações, as discussões para o grupo, né, para implementarem aí sistemas de segurança para a nossa população, né, ajudando, como determina a própria Constituição Federal, né, a polícia militar aqui do nosso Estado. Então, essa é a função do CONSEG. Concedo a parte à vereadora Ana. Obrigada, vereador Ivan. Quero parabenizar pelo projeto e dizer que realmente aqui no nosso município o CONSEG ele é muito atuante. Ele é composto pela Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros, o Exército e vários entes ainda da sociedade civil organizada. E eu participei esse ano da parte da educação do CONSEG, que é a parte onde eles levam as cartilhas para que as crianças tenham conhecimento. Então, foi abrangido todas as crianças nas escolas municipais, estaduais e particulares aqui. Foi um trabalho muito bacana, onde o serviço do CONSEG, o trabalho do CONSEG pode ser bem divulgado pelos que são atuantes no Conselho. Parabéns pelo projeto e, com certeza, terá o apoio dessa vereadora. Obrigado, vereadora Ana. Então, para complementar, senhor presidente, aqui nós vamos... quem participa dos CONSEGs? As polícias, Polícia Civil, Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. A comunidade... pessoas da comunidade que trabalhem, residem ou estudem, as autoridades cívicas eleitas, prefeitos, vereadores, deputados e outros, empresários, empresas pequenas, médias ou grandes que estejam localizados na comunidade, outras instituições como ONGs, igrejas, escolas, associações de moradores, clubes de serviços, conselho tutelar,
E a mídia, que não pode deixar de participar, eu acho que a mídia que faz um dos papéis tão importante quanto a atuação do CONSEG, que é a divulgação, né, para chegar até a comunidade, até a população, tudo que foi discutido e decidido, né? E realmente esse trabalho já vem sendo feito, muito bem feito pelo CONSEG aqui no nosso município. Mas nós achamos, presidente, que nós criarmos uma semana, né, especificamente para a segurança pública e para os conselhos de segurança pública, os CONSEGs, penso que é de suma importância, porque ele vem, na verdade, ampliar o período, o tempo para que as pessoas têm para discutirem os problemas das nossas comunidades. Aqui diz o parágrafo único do projeto que apresentamos, que a Semana Municipal da Segurança Pública e dos Conselhos Comunitários CONSEGs tem como objetivo, dentre outros, valorizar e incentivar a participação da sociedade na definição e priorização das políticas públicas no âmbito da segurança pública, discutir e difundir as políticas públicas de segurança pública, assim como as iniciativas, projetos e ações inovadoras na área de segurança pública e difundir e informar sobre os serviços públicos de segurança pública ofertados pelos entes federados, assim como o papel e atribuições dos diversos órgãos, agentes operadores da segurança pública. Então, eu penso que com esse projeto nós complementamos aí, né, damos assim, vamos dar vamos dizer assim, um passo maior do que já está sendo dado, né, no sentido de, além de trabalhar no sentido de proporcionar uma melhor segurança para a nossa população, mas também de levar as informações para discutir com a sociedade, né, os problemas apresentados para posteriormente tomar as decisões. Concedo a parte ao vereador Tuta. Obrigado pela parte, vereador Ivan. Além de tudo que Vossa Excelência muito bem colocou, eu acho que também vem até de encontro um reconhecimento, um incentivo já pelo trabalho prestado. Eu acho que tudo isso que vem até ao reconhecimento, né, vamos se dizer também, né, por que não, dessa semana de incentivos a todos esses trabalhos que já são realizados, né, como uma maneira também de poder, de certa forma, destacar, né. Então, além de tudo que Vossa Excelência já muito bem mencionou, também, né, acho que todos esses incentivos, esse obrigado, de repente, esse destaque, né, para todo esse trabalho, eu acho que vem tudo num termo de poder também, numa bela de uma contribuição e talvez de um grande reconhecimento também, por que não, né? E devolvo a parte, vereador, e obrigado pela parte. Obrigado, vereador Tuta. E para concluir, senhor presidente, dizer que os municípios, esse é um entendimento meu, né, se juntaram, na verdade, de formalizar oficialmente o CONSEG para colaborar aí na segurança pública, por falta de apoio que precisava ter o município do Estado, do governo do Estado. Porque a segurança, né, é de responsabilidade do Estado. Mas, infelizmente, né, é exemplo de outros municípios, já tenho dito, Brusque foi totalmente abandonado pelos governos estaduais. E isso dificulta cada vez mais, jogando a responsabilidade para o município. E o município, na verdade, tem que arcar com esse ônus, né, no sentido de poder beneficiar a nossa sociedade, né, promovendo aí uma melhor segurança pública. Era isso, presidente, que nós tínhamos. Em votação, projeto de lei que institui a Semana Municipal da Segurança Pública e dos CONSEGs, de autoria do vereador Ivan Roberto Martins. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Pedido de informação. Número 90. Informações sobre pavimentações em vias públicas, de autoria do vereador Paulo Rodrigo Sestrem. Em discussão? Em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 91. Expediente ao Bradesco,
de autoria do vereador Ivan Roberto Martins. Em discussão, com a palavra o vereador autor do requerimento. Dizer que hoje, presidente, nós discutimos aí um projeto de valorização do idoso, o que levou aí a um longo debate e veio bem a calhar com o requerimento que nós apresentamos. Quero aqui levar ao conhecimento deste plenário a minha participação no Banco do Bradesco ontem, aí pelas 11 horas da manhã, quando fomos buscar um atendimento dessa instituição financeira, e lá vimos realmente um péssimo exemplo de atendimento ao idoso, aos deficientes, enfim, aos que precisam, né, e têm o direito do tratamento prioritário, né, por parte da instituição financeira, o Bradesco. Eu fiquei lá por um período, eu não posso assim afirmar o tempo, mas foi muito tempo que eu fiquei para ser atendido. Teve uma pessoa antes de mim que foi atendida, né, uma pessoa já idosa também, e os caixas continuaram atendendo e não chamaram mais o setor, os clientes prioritários. Eu era o próximo, fiquei aguardando. E não sei se é muito ou pouco, mas para mim é muito, pelo menos lá, você esperando, sabendo que você é o próximo. Fiquei 8 minutos aguardando para ser chamado. E quando eu fui chamado para ser atendido, eu fiquei surpreso quando eu cheguei nos guichês de caixa, que vi que tinham somente 2 caixas atendendo, que aproximadamente umas 30 pessoas que estavam, né, buscando atendimento no Bradesco. 2 caixas, e o guichê onde estava indicando que era atendimento prioritário, não tinha mais o caixa tinha saído e não voltou mais. Não sei se ele saiu para almoçar e ninguém o substituiu, mas infelizmente tinha 2 caixas para atender as pessoas nesta instituição financeira. Isso realmente nos deixou assim muito chateado, porque, e não só a mim, mas muitas pessoas reclamaram, inclusive me disseram: Ivan, eu acho que devia falar com o gerente. Eu digo: não, eu vou cobrar da tribuna da Câmara, vou mandar um expediente, ao ser aprovado pelo plenário, vou encaminhar um expediente ao banco, à direção do banco, para que tome conhecimento e que respeite as pessoas que lá estão. As pessoas que lá estão, que procuram essa instituição. E não só o idoso, que nós vimos quantas pessoas idosas estavam sentadas aguardando muito tempo lá, mas ficaram lá um monte, a manhã inteira para ser atendido. Clientes do banco, usuários do banco, mesmo não sendo clientes, as pessoas idosas, deficientes, enfim, aquelas que tinham tratamento deficitário. Por quê? Prioritário, por quê? Porque o banco colocou 2 pessoas somente para atender aquela quantidade de clientes que estavam no banco. Ora, isso no meu entendimento é um descaso, e é um descaso muito grande. Até mesmo porque pedi para a assessoria fazer esse levantamento para mim, e veja bem, o lucro do Bradesco no segundo trimestre de 2019 foi 6 bilhões e 40 milhões de reais. Esse foi o lucro do Bradesco, com 33,4% maior do que o mesmo período em 2018. Vejam, né, o valor acentuado do lucro que essa instituição teve, não só ela, outras também, mas aqui especificamente, e que realmente dá esse tratamento às pessoas que lá precisam fazer o seu atendimento. Dias atrás estive lá, fui no caixa fazer um depósito, num cheque. Eu cheguei no caixa, já estava brabo, que estava esperando um monte de tempo, dizer ele para mim: o senhor tem que ter feito esse depósito lá na frente. Espera aqui, meu amigo, eu faço o depósito onde eu quiser. Eu posso ir lá no caixa eletrônico, como posso vir aqui. E você não tem que me chamar a atenção, você tem que me atender, ficar bem quietinho. Mas, infelizmente, viu, vereador Marcos, é que isso sobra para os caixas.
E o caixa não tem culpa, o funcionário não tem culpa. Isso é culpa da administração, é culpa da política do banco, de diminuir cada vez mais o atendimento, jogar cada vez mais para fora do banco, para obter maiores lucros, como nós vimos aqui. Infelizmente, sobra para o caixa. Quantas pessoas, né, que eu estava lá, sendo atendido não por um caixa no guichê prioritário, mas um dos dois caixas, né? E quantas pessoas chegavam ali e discutiam com o caixa ao lado, brigavam, chamavam atenção, e eu me dava pena porque o cidadão, o caixa que está lá trabalhando, prestando seu serviço, não tem culpa. A culpa é da administração. Então, ela que tem que responder por isso. Concedo a parte ao vereador Queca. Só para contribuir e falar também que uma questão não é só o Bradesco. No dia 1º desse mês eu saio do colégio 15 para meio-dia e volto para o colégio a 1h10 que eu já tenho aula. Eu fui para a Caixa Econômica lá, cheguei lá, encontrei o ex-vereador Edson Pipoca, que já estava um tempão na fila, e um amigo meu saiu e a gente estava conversando, e ele falou, fiquei 1 hora na fila. Aí eu fiquei uns 15 minutos, vi que não andava, eu falei para o Edson, cara, eu tenho que voltar para dar aula, então eu vou ver se eu vou lá na prefeitura. Vim aqui para a prefeitura, fiquei na fila uns 15 minutos. Quando eu estava quase entrando na agência, vieram me avisar que era só pagamento, naquele dia ali. Aí peguei, saí daqui, fui lá na Santa Rita. Aí fui lá na Santa Rita, lá eu fui atendido, mas infelizmente não tive como almoçar. Demorou uns 15, 20 minutos lá, mas fiquei sem almoçar naquele dia. Obrigado pela colaboração, vereador Queca. Com certeza aí ajudou bastante o nosso pronunciamento. Concedo a parte, vereador Marcos. Obrigado, vereador Ivan. Parabéns pelo requerimento. E para contribuir aí também, eu acho que essa questão do prioritário realmente é uma referência, né? Mas, como diz o vereador Queca, não é só no Bradesco, a gente vê isso, né, em outras entidades também. Ainda temos aquelas que seguem a norma, e não é só com o atendimento prioritário, às vezes a falta de respeito é até com o próprio cliente que não é prioritário. O que eu não consegui entender até hoje é como é que o banco ele tem um horário restrito de atendimento, que é das 10 até as 15, né, que é o horário de almoço de todos, né, que é o único tempo que se tem para ir no banco, e às vezes é aquele tempo que você tem, você chega lá, sai tudo para almoçar, aí fica 1, 2 atendendo e ninguém vai substituir. Então, eu não sei como não foi mudado isso ainda, do banco ficar aberto no horário restrito, que é para o almoço também das outras pessoas, e sai todo mundo para almoçar e, né, com um atendimento restrito, com 2, 3 pessoas, e aí todo mundo tem que... É isso aí, vereador Marco. Vossa Excelência tem razão. E nós sabemos aí, claro, nós temos aí o recurso de usar a internet para pagamentos, mas uma grande parcela da nossa sociedade não tem esse recurso. Né? Principalmente o idoso, vocês têm razão, né? Não tem esse recurso, então precisa ir fisicamente ao banco para ser atendido. E o banco tem por obrigação tratar bem as pessoas. No meu entendimento, ela está desrespeitando a Lei 2.905 de 2006, que já diz como é que o banco tem que tratar o cidadão, o tempo que ele tem que atender, o período. Entendeu? É o que eu disse anteriormente. As pessoas têm que obedecer às leis, têm que cumprir as leis. Porque se não cumprir as leis, é difícil, as coisas se complicam mais. Instituições, principalmente no Brasil, que são as que mais faturam, que são as instituições financeiras, é que mais problemas dão para a população. Que mais problema dão? Nós, para fazermos aí uma transferência, nós usamos a internet e pagamos uma taxa. Nós fizemos o serviço para o banco e pagamos. E pagamos. E não só todos os serviços, até o saque na caixa eletrônica você tem um custo. Então, por isso, nós exigimos respeito e que o banco nos informe, né, essa situação e a solução disso para que nós possamos tomar conhecimento. Era isso, senhor presidente. Em votação, o requerimento número 91, de autoria do vereador Ivan Roberto Martins. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Em discussão, pedido de informação número 91, que solicita informações referentes projeto de pavimentação, de autoria do vereador Paulo Rodrigo Sestrem. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Consulto o primeiro secretário se há alguém inscrito em explicações pessoais. Como não tem ninguém inscrito em explicações pessoais, alguns avisos. Na próxima sexta-feira, às 14 horas, teremos audiência pública para discutir o projeto de lei complementar número 17 de 2019, que institui a área industrial da Limeira. Sexta-feira, às 14 horas. Na próxima terça-feira, 22, não teremos sessão ordinária, e sim faremos a sessão de solenidade de entrega de comendas, horário 18 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando sessão ordinária para o dia 29 de outubro, às 17 horas. Oportunidade que serão apreciadas as contas do prefeito, referente ao exercício 2017. Está encerrada a sessão.